começo. Bom, primeiramente, boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito de introdução de amortecimento, tá? Então é a seção 4.2 do material didático. Na semana que vem a gente vai ter uma atividade prática via videoconferência, então importante é a participação, tá? Só para já deixar o convite aberto. O que se trata a aula de hoje, né? Então a gente vai entender como funciona o isolamento da vibração, que nada mais é que um procedimento, tá? Pelo qual os efeitos indesejáveis da vibração são reduzidos. São reduzidos como? Né? A gente vai usar um elemento resiliente. Esse elemento resiliente a gente chama de isolador, tá? Em algumas situações, ele é um elemento resiliente ou isolador. Esse elemento resiliente ou isolador, ele é inserido, né, entre a massa vibratória. O que seria essa massa vibratória? Ela pode ser o nosso equipamento, a carga útil, tá? Então, o elemento resiliente é inserido entre a massa vibratória e o nosso isolador, tá? Opa! Entre a massa vibratória e a fonte de vibração. O isolador é o nosso elemento resiliente, tá? É redundante aqui. E a fonte de vibração. Se puder desligar seu microfone, vai ajudar, tá? Então, a fonte de vibração, ela vai gerar uma resposta dinâmica no sistema, né? E o elemento resiliente ou isolador, ele visa reduzir essa resposta dinâmica do sistema, tá? Então, sob determinadas condições especificadas no projeto. A gente tem, né, dois tipos de isolamento: isolamento passivo ou o ativo. O que vai diferenciar um e o outro é se há a presença de uma força externa para que o isolador execute a função. No caso do isolamento passivo, a gente tem um elemento de rigidez e um elemento de amortecimento. Então, é composto de um elemento de rigidez e amortecimento. Em alguns casos, né, uma coisa se confunde com a outra porque está dentro do mesmo sistema, né? Então, mas pode haver uma rigidez física e um amortecimento físico separados. Muitas vezes vai haver apenas, né, um componente, por exemplo, a cortiça, molas de metal, feltro, né, são exemplos de isolamento de vibração passivo. O próprio material em si, né, a constituição desse material, somente ele é o suficiente para gerar uma resposta de redução da força dinâmica. Tá? Temos alguns exemplos aqui em A, que é um isolador passivo, que é composto apenas de uma mola, né? A mola ela tem uma rigidez e a constituição do material da mola também, né, gera uma perda por amortecimento. Tá? Aqui no caso nós já temos molas e um amortecedor. Esse amortecedor pode ser um fluido, ou pode ser um amortecimento por atrito, tá? Então, aqui é outro sistema, né, de isolamento de vibração passivo. E aqui o sistema, né, de isolamento passivo de borracha. É um componente pneumático, né, de borracha que é usado também como isolador. Na imagem, aqui nós temos uma prensa de perfurar de alta velocidade. Ela está montada aqui nos suportes por suportes pneumáticos de borracha. Tá? Então, aqui são 4, nesse caso do exemplo. Então, temos essa aplicação. Mas lembrando que molas de elastômero, feltro, cortiça, placas metálicas também são situações onde a gente consegue o isolamento passivo. Então, deixo como uma atividade indireta a busca em catálogos técnicos, né, outros tipos de isoladores de vibração passivos, como que é a sua constituição, características de projeto, para vocês se aprofundarem melhor. No que se refere ao isolamento de vibração ativo, ele
ele depende, né, de uma força externa para seu funcionamento. E ele é composto, basicamente, de um servomecanismo. Esse servomecanismo ele tem um sensor que vai ler a resposta vibratória, ele vai processar essa resposta vibratória a partir de um sinal, e vai ter um atuador. Esse atuador ele vai agir, né, de forma contrária à resposta vibratória, visando isolar, né, essa vibração. Então, eu vou mostrar mais um exemplo à frente, mas basicamente ele é composto desse sistema. Tá? Bom, nós temos dois grandes grupos, né, de isolamento de vibração, ativo e passivo. Como que eu mensuro a efetividade, né? Ou seja, a qualidade de um isolador de vibração? É a partir da porcentagem de transmissão de força para o componente ou para a fundação. O que eu quero dizer? Né? Nós temos, por exemplo, um equipamento, ele está instalado aqui, né, numa fundação, a gente está modelando ele no sistema massa-mola, né? Aqui em cima é aplicada uma força de excitação F0 e ele tende a oscilar em torno dessa posição aqui, né? Pela mola e pelo amortecedor vai chegar uma quantidade de força, que a gente chama de força transmitida, para a base, né? O quanto que foi transmitido, né? A força transmitida dividido pela força excitadora, F0, né, vai ser denominado de transmissibilidade. Tá? Então, a transmissibilidade é um percentual. Né? Quanto está sendo transmitido para o componente ou para a fundação, depende do tipo de sistema que a gente está analisando. Tá? Então, a transmissibilidade é uma medida, né, através da razão entre a amplitude da força transmitida e a força excitadora. Então, se for igual a 1, quer dizer que tudo que está sendo excitado na máquina está chegando à base, ou o contrário. Né? Se for menor que 1, a gente está tendo um sistema que está isolando a vibração. Né? E se for superior a 1, esse sistema ele amplia a resposta dinâmica do equipamento. Tá? Então, temos essas possibilidades. Ele pode ser maior, igual ou superior a 1. Então, a gente tem essa situação, né, que pode ser a base que a gente quer proteger, e nós temos a outra situação que é o equipamento que nós estamos querendo proteger de uma fonte de vibração que pode ser da base ou, por exemplo, no processo de transporte. Tá? Então, no primeiro caso, nós temos aqui a fundação ou a base da máquina, né? Pode ser uma máquina vibratória, por exemplo, né? Máquinas alternativas e rotativas, que geram, né, forças desbalanceadoras e a gente quer proteger a fundação. Imagina que é um gerador, né? Ou uma bomba centrífuga, né, de grandes dimensões, ou pode ser um equipamento de furação, uma prensa, uma forja, né, que geram forças impulsivas. Então, a gente precisa proteger a fundação. Né? A gente vai fazer isso, nessa análise, modelando, né, esse sistema que está aqui em A, que é o equipamento, com 1 grau de liberdade. Tá? Então, nós temos esse sistema. A massa, que é a máquina aqui, né, ela vibra com relação a essa posição e vai ser transmitido, né, uma força à fundação pela mola e pelo amortecedor. Tá? E como que eu mensuro isso? A força transmitida, que a gente chama de Ft, é uma função no tempo, né? É dada pela parcela que é transmitida pela mola, que é força de mola é K vezes X, no tempo também, mais a parcela que é transmitida pelo amortecedor no tempo. Tá? Se a fonte de força excitadora que é transmitida para a base, ela é harmônica, né? Ou seja, geralmente as máquinas rotativas elas têm, né, um comportamento harmônico, cíclico e periódico, né? E vai gerar uma força transmitida à base que é harmônica também. Então, essas cargas cíclicas e harmônicas geram o que, por exemplo, nos componentes, por exemplo, os parafusos que são utilizados aí na fixação,
tensões, né? Tensões também harmônicas, que vão gerar a falha por fadiga. Tá? Então, é importante prever isso, a falha por fadiga. A gente quer evitar isso. E se essa força transmitida não for harmônica, né? Não tiver um comportamento harmônico? A gente precisa entender qual que é a magnitude. Se for muito alta, né, vai gerar tensões que superam a resistência do material e vai levar à quebra. Né? Então, a gente tem que entender, né, a magnitude e delimitar os valores que chegam aqui para valores seguros. No segundo tipo, nós temos um instrumento aqui, ou uma máquina que é delicada, né? Então, a gente quer proteger esse equipamento, o instrumento contra o movimento da base, ou, por exemplo, pode ser um instrumento de medição, né, que não pode ter uma vibração da base, porque senão interfere nas medidas, ou pode ser um equipamento que deve ser transportado, então a embalagem deve absorver, isolar essa vibração. Nós temos essa situação, né, onde a base ela oscila com referência a essa posição Y e o instrumento com relação a essa posição X. Vai chegar uma determinada vibração para o equipamento, né, da base, pela mola e pelo amortecedor, de forma análoga à anterior. A força transmitida, né, no tempo é dada, né, pela parcela, que é transmitida pela mola. Força de mola é K vezes o deslocamento, né? Então, aqui no caso é um deslocamento relativo, porque nós temos duas referências, menos YT, mais a parcela que é transmitida pelo amortecedor, né? Que força de amortecimento é o coeficiente de amortecimento vezes a velocidade. E nesse caso é a velocidade relativa y ponto e x ponto. Então é C vezes x ponto menos y ponto. Então essa é a expressão. Tá? A gente tem muitos problemas práticos aí que a gente tenta evitar danos, né, ao instrumento porque é delicado. Tá? Então essa é uma outra situação, né, que nós trabalhamos. Bom, vamos entender um pouquinho, né, de como a gente consegue calcular essa força transmitida à fundação e qual que é a transmissibilidade quando nós queremos reduzir a força transmitida à fundação. Né? Então, quando a máquina é parafusada, né, diretamente à fundação rígida, pode ser o piso, a gente tem que essa fundação está sujeita à carga harmônica resultante aí do desbalanceamento da máquina, né? Além da carga estática do próprio peso da máquina. Então, por consequência disso, né, a gente vai inserir um membro elástico aqui, ou resiliente. Então, aqui tem a máquina, né, e ela está oscilando aqui essa força. Tá? Então, nós temos uma força de excitação harmônica, né? E a gente insere um elemento elástico ou resiliente entre a máquina e a fundação, que aqui é a base, né? A gente faz essa modelagem usando um sistema com grau de liberdade, conforme a gente observa, tá? E lembrando, né? O membro resiliente ele tem elasticidade, bem como, né, um amortecimento. Então, a gente vai ter uma constante de mola, que está aqui representado. Tá? Então, a gente tira esse membro resiliente na forma aqui e transfere ele para essa situação aqui, que é uma modelagem. Então, ele tem um componente de rigidez e um componente de amortecimento. E aqui é a força harmônica que excita, que é transmitida, né, no caso. É a força que oscila no tempo nesse equipamento. Então, a gente pode descrever a equação do movimento para essa situação como mx2 ponto mais a força do amortecedor mais o kx, né, que é igual a essa força de excitação F0 cosseno de ômega t. Então, nós estamos considerando a força de excitação harmônica. Essa é a expressão. Fazendo os tratamentos matemáticos adequados, né, a gente vai ter uma equação que mede, né, qual que é a magnitude da força total transmitida, que é dada por essa expressão aqui.
tá? Essa expressão, ela está escrita, né, em termos da rigidez, da frequência de oscilação, aqui o coeficiente de amortecimento, tá? Então, essa expressão, ela dá o valor da força que chega à base, tá? E, para a gente calcular a transmissibilidade, ou seja, o fator de transmissão do isolador, que é uma medida de qualidade desse isolador, a gente tem essa outra expressão, tá? Que nada mais é que eu divido, né, a força transmitida pela força excitadora, né? E nós vamos chegar nessa expressão aqui de baixo, tá? Então, aqui está em termos da frequência de excitação e do coeficiente de amortecimento. Ao lado, vou dar um zoom aqui, fica melhor da gente ver. Ao lado foi reescrito, né, essa mesma expressão em termos do fator de amortecimento. Aqui, o que é o fator de amortecimento? Só para lembrar. O fator de amortecimento é o C, que é o coeficiente de amortecimento, pelo coeficiente de amortecimento crítico, né? Então, é a razão de amortecimento. E a frequência, aqui, ela está transcrita na forma das razões de frequência, ou seja, a frequência de excitação ômega dividida pela frequência natural. Então, nós temos duas possibilidades aí e obtemos essa expressão. Então, para uma situação onde nós estamos analisando a força transmitida à fundação, nós usamos essa expressão para medir a transmissibilidade e essa para calcular a força transmitida, tá? Aqui nós temos um gráfico, né, que traz, né, o comportamento da transmissibilidade com relação àquele Rzinho, a razão de frequência. Tá? Só para lembrar que, para que haja isolamento, né, o isolamento só vai existir se a força transmitida for menor que a força de excitação. Tá? Então, se eu transmito mais do que eu estou excitando, eu estou ampliando. Né? Então, o óbvio é que a força transmitida tem que ser menor. Então, é isso que nós queremos em algumas situações quando estamos fazendo, né, o isolamento de vibração. Beleza. Então, esse gráfico ele vai nos ajudar a esclarecer algumas coisas. Então, o que é a razão de frequência que está aqui nesse eixo? A razão de frequência é a frequência de excitação, podemos assim dizer. Então, vamos colocar aqui frequência de excitação dividido pela frequência natural. A frequência natural, lembrando que é aquela frequência de ressonância do sistema, né? Aquela frequência que o sistema, ele, se deixar naquela faixa, ele vai atingir amplitudes destrutivas, né? E vai haver um pico de transmissão de vibração para a base ou da base para o equipamento. Então, quando a razão de frequência é igual a 1, a gente diz que o equipamento está numa situação de ressonância. Então, aqui, por exemplo, vai de 0 até 3. Quando essa razão de frequência for igual a 1, a gente percebe o que com a transmissibilidade, né? Ela atinge picos extremamente altos. Só voltando mais um pouco, nós temos aqui nesse gráfico, né, três situações de amortecimento. Nessa linha, na canetinha amarela aqui, nesse gráfico aqui, a gente tem uma descontinuidade, tá? Porque ele continua infinitamente. Mas essa linha contínua aqui, ela representa uma situação onde o fator de amortecimento, que é dado pelo C sobre C crítico, é igual a 0. É um sistema não amortecido, né? É uma situação onde não tem amortecimento. Então, o C sobre C crítico é dado pelo fator de amortecimento. Quando ele for 0, quer dizer que não tem amortecimento no sistema. Se o sistema não tem amortecimento e a máquina está com a razão de frequência igual a 1, a gente está na condição de ressonância. A gente percebe que a transmissibilidade ela tende ao infinito. Se eu parto de uma situação aqui, né? A máquina está desligada. À medida que eu ligo o equipamento, né? Eu vou chegando numa situação
próxima a essa situação de ressonância. A gente percebe que a transmissibilidade ela vai do 1, né, até o infinito. Se eu estou numa situação aqui em altas rotações, né, distantes da frequência natural, e vou me aproximando, a gente percebe que a transmissibilidade, ou seja, o quanto vai chegar para a base ou da base para o equipamento, tende ao infinito também, numa condição de não amortecimento. Uma coisa que a gente tem que ver de interessante é esse ponto aqui, tá? Nós temos uma região daqui para cá e daqui para lá que é um marco, é uma divisão, né? Por exemplo, para situações onde a frequência, a razão de frequência é inferior à raiz de 2, né, que é esse ponto aqui, tá? Raiz de 2, quando essa razão de frequência, vou usar uma canetinha aqui, quando essa razão de frequência for menor que raiz de 2, ou aproximadamente aí 1,5, a gente está numa situação de ampliação. O que a gente percebe? Ó? A máquina está funcionando nessa região. Nós temos aqui uma situação onde nós estamos olhando daqui para cá, né? Nós temos, quando nós não temos amortecimento, né? A gente tem amplitudes, transmissibilidades altas. Se eu aumentar o amortecimento, né, eu vou ter uma queda, uma redução na transmissibilidade, mas mesmo assim fica sempre acima de 1, né? Então, quer dizer que quando a transmissibilidade TR é igual a 1, a gente diz que a força transmitida dividida pela força excitadora são iguais, né? Então, sempre fica acima de 1, sempre é transmitido. Então, se eu trabalhar nessa região onde a razão de frequência for menor que raiz de 2, eu vou estar numa situação que a gente chama de região de ampliação. Por mais que eu insira amortecimento, mesmo assim, vai haver transmissibilidade de vibração acima do nível que a gente chama de isolamento. Tá? Porque para que haja isolamento, a força transmitida tem que ser menor que a força excitadora. E quando a força transmitida for maior que a força excitadora, né, a gente vai ter uma transmissibilidade que a gente chama de uma região de isolamento. Então, se a força transmitida for menor, a gente vai ter uma situação que está abaixo desse ponto aqui. Tá? Para estar abaixo desse ponto, a gente está numa situação que inicia nesse ponto para cá. Né? Então, nessa região aqui, a gente está na região de isolamento, e nessa região aqui de ampliação, porque a força que é transmitida é maior que a força de excitação. Então, aqui é uma região de amplificação. Então, por mais que você insere amortecimento no seu sistema, se você trabalhar com a razão de frequência, ou seja, a máquina está trabalhando numa razão de frequência menor que 1,5, né? A gente sempre vai ter uma transmissibilidade de excitação, tá? E a partir desse ponto, raiz de 2, né, a gente percebe que há um decaimento, né? Por exemplo, a transmissibilidade ela decai, então nós chegamos numa situação abaixo de 1, que é a região de isolamento. O que nós podemos também extrair desse gráfico é como nós conseguimos reduzir, né, a transmissão de força para a fundação. Então, a gente pode reduzir isso aqui analisando a equação da razão de frequência. Né? A razão de frequência é a frequência de excitação, ômega, dividido pela frequência natural. Né? Para eu aumentar essa razão de frequência, né, para jogar o equipamento numa região de isolamento, eu tenho que modificar a frequência natural. Então, eu tenho que reduzir a frequência natural. Se eu reduzo a frequência natural, eu aumento a razão de frequência e venho para essa região aqui, de isolamento. Tá? Outra forma, né,
a gente pode reduzir a transmissibilidade, ou seja, trabalhar abaixo de 1 aqui, mexendo no fator de amortecimento. Só para lembrar, esse fator de amortecimento aqui, traço contínuo em um pontinho, ele é 0,5. Este outro aqui é 0,25. E este último aqui é nulo. Né? Então, a gente percebe que nessa região aqui de razão de frequência, o fator de amortecimento, quanto mais alto ele, a gente percebe que maior é a transmissibilidade. Né? É o efeito oposto. Né? A gente está colocando um amortecimento, um fator de amortecimento, e ele está tendo uma resposta contrária. Tá? Então, nessa região aqui de isolamento, a gente pode reduzir a força transmitida através da redução do fator de amortecimento. Tá? É importante entender aí. Né? Algum amortecimento é importante, né, para a gente evitar a ressonância. Por quê? Se eu colocar 0 aqui, a gente precisa passar pela essa região de ressonância, porque a gente vai ligar o equipamento, né? E para que ele atinja essa região de isolamento, ele vai ter que aumentar a sua frequência de rotação, né? De funcionamento. Vai chegar um momento durante o funcionamento que ele vai passar por essa região aqui, onde a sua frequência de funcionamento coincide com a frequência natural. E isso a gente vai ter um pico, né, de transmissibilidade. E nessa região aqui, o amortecedor, né, ele tem uma função de redução da amplitude da vibração na ressonância. Tá? Então, a gente requer, né, passar pela ressonância durante a partida e também na parada. Então, a gente precisa ainda de algum amortecimento para evitar. Tá? Mas nessa região de isolamento, ele tem um efeito amplificador da transmissibilidade. Mas ele é necessário para a gente conseguir passar, né, por esses pontos. E a gente precisa passar o mais rápido possível da região de ressonância, tá? Bom, essa era algumas observações com relação a esse gráfico aqui. Vou comentar agora, né, uma situação contrária, né? Que no caso anterior a gente estava reduzindo a força transmitida à fundação, e nesse caso a gente está protegendo o equipamento, ou seja, a força transmitida da base ou embalagem para o equipamento. Tá? Nós temos essa equaçãozinha aqui de cima. Opa, vou dar um zoom. Essa equaçãozinha aqui de cima é, né, a equação do movimento governante para esse sistema. Tá? Essa letrinha Z que aparece aqui é o deslocamento da massa com relação à base. Tá? O deslocamento da massa em relação à base é o X, essa posição X menos o Y. Tá? Vai ser representado aqui por Z. Z dois pontos é a aceleração, Z ponto a velocidade e Z é o deslocamento propriamente dito. Tá? Se o movimento for harmônico, né? Harmônico, nós temos uma força de excitação harmônica, que tem uma característica cosseno e seno, né? O movimento da massa também será harmônico. Se essa base oscila, né, harmonicamente, transmite uma força harmônica, a massa também vai resultar nisso. Então, nós temos uma expressão que agora não é transmissibilidade de força, agora é transmissibilidade de deslocamento. Nada mais é semelhante à expressão anterior, só que agora a gente usa, né, o Dzinho aqui, que nada mais é que essa razão entre os deslocamentos. E é dado por essa expressão, semelhante à anterior. Tá? Então, nesse caso, a gente usa o termo transmissibilidade de deslocamento. Um ponto interessante para a gente analisar é quando nós temos situações, né, para grandes valores de razão de frequência, e esse aqui é grande, né? O nosso ômega sobre o ômega n é alto, né? Nós estamos numa região alta, e o fator de amortecimento é baixo, né? A gente
vai ter uma simplificação aqui nessa expressão, né? Então, o que acontece? Se o fator de amortecimento é muito baixo, então ele vai ser considerado aí muito pequeno e vai ser desprezado, né, para simplificar a nossa análise. Então, esse termo aqui, né, ele acaba sendo desprezado. Se isso aqui for muito pequeno, isso aqui vai acabar multiplicando e vai caindo, né, essa parcela, né? Então, imagina que a razão de amortecimento é 3. E o nosso fator de amortecimento é igual a 0,001. Então, isso aqui vai cair muito. Então, vai ser desprezível esse termo. E esse termo também vai ser desprezado. E nós vamos chegar a essa expressão, tá? Então, nós vamos chegar a essa expressão. Aqui nós temos a meio, né, que é a raiz. Então, aqui, só para a gente lembrar, vai ficar 1 elevado a meio dividido por 1 menos r ao quadrado elevado a meio. Tá? Então, 1 elevado a meio continua sendo 1. Nessa situação, a gente multiplica os expoentes. Então, aqui vai ficar 2 vezes meio, vai dar 1. E vai ficar só 1 menos r. Não, aqui nós temos o r ao quadrado da forma. 1 menos r ao quadrado. Né? Então, chegamos nessa expressão anterior. Tá? Então, foi feita essa simplificação. Quando nós temos, né, situações de razão de frequência elevadas e baixos valores de fator de amortecimento. Vamos conhecer um pouquinho, né, um termo que vai nos dar, né, uma medida, né, que a gente chama aí de um indicador de qualidade, né, do isolador, né, que também ele mede a porcentagem de redução, né, obtida na força transmitida. Tá? Então, uma parte dessa expressão aqui. Tá? A frequência natural, a gente sabe que pode ser escrita como raiz de K sobre M, né, rigidez. Para um caso onde há uma deflexão, né, do elemento de resiliência, né, nós temos uma deflexão, a gente pode escrever essa expressão como a gravidade dividido pela deflexão estática. Tá? Eu não vou fazer a demonstração de que isso é igual a isso, né? Nós temos essa expressão. Então, essa é a frequência natural. Quando nós queremos, né, escrever a frequência de excitação, a gente usa o termo ômega, né, que é em radianos por segundo. A gente vai reescrever em termos de uma frequência de excitação ômega em RPM. Então, vai ficar 2π vezes N. Tá? N é a frequência de excitação em RPM. Então, quando multiplicamos por 2π, nós voltamos para a frequência angular. Partindo dessas expressões aqui de cima, a gente faz essa igualdade, né, para a razão de frequência. Então, a razão de frequência é ômega dividido por ômega n, que no caso aqui é dado por essa expressão. Tá? Então, reescrevendo, rearranjando, a gente vai chegar nessa outra expressão aqui. Então, a razão de frequência, ela pode ser reescrita como sendo Rzinho, né, sobre 2 menos R, 1 menos R. Tá? Então, a gente faz uma manipulação matemática e chega nesse termo. O R, para quem não está conseguindo enxergar esse Rzão, ele nada mais é que 1 menos a transmissibilidade. Então, vai chegar num termo que a gente vai poder substituir, né, 1 menos TR por uma expressão, por uma letra R. Tá? E ele representa 1 menos a transmissibilidade, que nada mais é que a porcentagem, né, de redução obtida na força transmitida. Porque a transmissibilidade, que é o TR, mede o quanto foi transmitido, né, o que é transmitido. E o R é o quanto
a gente pode dizer o quanto foi isolado, né? O quanto foi isolado ou absorvido da vibração. Aí, com base nisso, a gente consegue, né, ter um indicador de qualidade, né? O quanto que isola aquele sistema de isolamento de vibração. E a gente usa esse parâmetro, tá? Então, a gente tem uma outra equação que a gente pode, na verdade, essa mesma equação a gente pode reescrevê-la na forma gráfica, né? A gente pode plotar isso na forma gráfica em função da deflexão estática. Então, o N é dado por 20, opa, 20 não, ele é 30. 30 sobre π. O que é o N? Lembrando, o N é a frequência de excitação em rotações por minuto, dado pela gravidade, deflexão estática, 2 menos R dividido por 1 menos R. Então, o que foi feito aqui, né, na verdade? Então, nós temos essa expressão que é para a razão de frequência. A gente pode reescrever a razão de frequência em função do Rzão, né? Se a gente fizer um algebrismo aqui, nessa expressão, né, a gente pode isolar o N, que é a frequência de excitação em RPM, e a gente vai chegar nessa expressão. O que nós fazemos com essa expressão? A gente consegue gerar um gráfico, tá? Y, o N, e o eixo X é força de mola é K vezes X, né? Esse X é a deformação, deslocamento, que tem um mesmo significado físico, podemos assim dizer, da deflexão estática, né? É uma deformação que a mola sofre, né? Então, com base nesses valores, então aqui nós temos várias frequências de excitação e aqui, para uma dada mola, né, a gente vai ter, né, várias curvas aqui, várias situações, e a gente consegue, né, uma série de retas. Obviamente, esse gráfico aqui está na escala log, e aqui é log, tá? Então, usando dados em logaritmo, a gente vai obter um gráfico. O que esse gráfico serve, né? Ele serve de um instrumento de consulta para a gente selecionar molas, tá? Para um adequado isolamento. Então, a gente pode usar, consultar catálogos, né? E obter os valores. Então, por exemplo, para uma ampliação, né? Nós estamos querendo uma situação de ampliação de 1,1. Nós vamos ter essa reta aqui, tá? Então, quando nós queremos ampliar 1,1 para uma frequência de excitação do nosso equipamento de 500 RPM, a gente vai ter que selecionar uma mola com essa deflexão estática, tá? Então, ajuda a trabalhar. Se eu quero, na verdade, um elemento, né, de mola com percentual de redução de 50%, e eu vou trabalhar nos 500, né, RPM. Então, eu venho aqui no gráfico e olho o ponto onde intercepta aqui. Então, para esse caso, vai ser uma mola, né, de 25,4 milímetros de deflexão estática, tá? Então, são várias estratégias. Vamos fazer um exercíciozinho tranquilo, onde nós conseguimos entender um pouquinho de como se aplica esse conceito de transmissibilidade. Então, nós temos um sistema vibratório de 1 grau de liberdade que deve ser isolado da sua base. Então, nós queremos isolar o equipamento, um sistema vibratório de 1 grau de liberdade que deve ser isolado da sua base. Então, nós temos aqui o equipamento, vamos modelar como um sistema massa-mola com 1 grau de liberdade,
nós queremos inserir um elemento de amortecimento, de isolador de vibração, né, para isolar ele da base. A transmissibilidade, né, de modo a limitar a transmissibilidade em ressonância a um TR de 4. Né? O que está querendo dizer? Né? Então, vamos voltar a esse gráfico. Vou limpar essa bagunça aqui. O equipamento ele vai funcionar, né? Só que, quando ele passar pela ressonância, aqui, ele quer que a transmissibilidade, porque nessa região aqui, ó, para razões de frequência menores que raiz de 2, opa, aqui está maior, menor que raiz de 2, ou seja, quando o equipamento está entrando em funcionamento, ele vai passar pela situação de ressonância, mesmo assim a gente vai estar numa região de amplificação, né? Então, ele vai passar por essa região de amplificação e, inevitavelmente, a transmissibilidade vai ser superior a 1. O quanto será essa transmissibilidade vai depender, né, do fator de amortecimento, que nesse caso ele tem um papel importante. Ó. Quanto maior, menor essa amplitude no momento da transmissibilidade. Então, ele quer uma transmissibilidade de, no máximo, 4. Então, qual que é o fator de amortecimento que vai limitar essa transmissibilidade? Aí a gente precisa aplicar a equação. Então, quando a gente está numa situação de ressonância, a razão de frequência, ômega sobre ômega n, é igual a 1. Porque ambos são iguais, né? E quando nós observamos essa expressão, a gente pode adaptá-la, né, para a situação que nós queremos. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Né? O R vai ser igual a 1. Então, esse R aqui é 1, esse R aqui é 1, esse R aqui é 1. Então, vai ficar aqui na parte de cima, né? O TR é igual a 1 mais 2, fator de amortecimento ao quadrado. Aqui embaixo ficou 1 ao quadrado, então continua sendo 1, mais 2, fator de amortecimento ao quadrado. Tudo isso elevado a meio. Se nós fizermos corretamente o algebrismo aqui, a gente vai chegar nessa expressão. Tá? Raiz de 1 mais 2, fator de amortecimento ao quadrado. Tá? E aqui embaixo a gente vai ficar com apenas 2, fator de amortecimento. Então, essa é a expressão. Poderíamos fazer o cálculo usando essa mesma equação, só que aí a gente inseriu uma aqui, né? Mas só para a gente obter uma expressão que a gente pode usar numa condição de ressonância, a transmissibilidade é dada por essa expressão. Então, substituindo, na verdade, isolando o que eu quero, né? Porque a transmissibilidade é conhecida, é igual a 4, né? Eu vou chegar nessa expressão aqui, tá? O fator de amortecimento é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de TR ao quadrado menos 1. Tá? Essa é a expressão. Só isolei o fator de amortecimento aqui. Tá? Então, a gente chega a essa expressão. Então, vai ser, agora, para o nosso caso, né, 1, que é multiplicado 1 dividido por 2, TR ao quadrado, né, vai ser 4. 4 ao quadrado, 16, menos 1. Então, essa é a expressão. Então, vai ser, fazendo aqui o cálculo, vai chegar a 0,1291. Então, é o fator de amortecimento que a gente precisa impor no sistema para que mantenha a transmissão, né, do esforço, né, limitado a 4 TR na situação de ressonância. Então, vamos seguindo agora, né, comentando um pouquinho mais, quando nós temos uma situação em que a fundação
é flexível, né? Então, muitas vezes, né, o elemento vibracional ou vibratório, a máquina, né, ela é montada aí em uma situação onde a fundação se move, né, com a vibração. Então, a gente pode denominar isso de fundações flexíveis. O motor de um carro, né, que está montado no carro, ele se move. Então, ali é um caso de fundação flexível. Uma turbina montada na asa de um avião, por exemplo. Então, a gente tem essa representação aqui que nós modelamos na forma de 2 graus de liberdade agora, né? Porque nós temos duas massas. A massa da estrutura do suporte, imagina que é o chassi do carro, e a massa da máquina, do motor. Então, nós estamos numa situação de 2 graus de liberdade. 2 graus de liberdade vai gerar duas frequências naturais. A frequência ômega 1 e a frequência ômega 2. A ômega 1 é a primeira frequência natural, né? Ele é igual a zero. Quando a gente fala de frequência, cálculo de frequências naturais com 2 graus de liberdade, né, tem a situação de sistema não acoplado, né, ou restringido. Nesse caso, é um sistema não acoplado, né, ou restringido, e essa primeira frequência natural é igual a zero. A segunda frequência natural vai ser em função das massas, tá? Então, ômega ao quadrado, né, vai ser M1 mais M2 vezes K dividido por M1 vezes M2. Então, essa é a expressão. Fazendo todo o tratamento matemático, não vou fazer isso passo a passo, a gente vai chegar na expressão que nos dá a força transmitida, tá? Que é em função da frequência de excitação, a rigidez do sistema, né? E aqui a força excitadora. E a transmissibilidade, ela depende das massas, né? E dessa razão de frequência ao quadrado. Então, a gente percebe que, conforme a frequência natural é reduzida, né? Se a gente reduz aqui, no caso aqui a frequência natural de excitação, né? Aqui é a frequência natural ômega 2, certo? E aqui é a frequência, no caso aqui é ômega 2 mesmo. Vou só ampliar aqui para a gente... Esse ômega n aqui é uma das frequências naturais, que nesse caso é essa. Então, a gente observa que, conforme essa frequência natural diminui, a gente vai ter o quê? Um denominador grande aqui, né, que vai resultar num número muito pequeno nessa divisão e vai nos produzir uma força transmitida, né, uma transmissibilidade bem menor no sistema. Tanto a força transmitida quanto a transmissibilidade é reduzida à medida que essa frequência natural é reduzida. Tá? Então, a gente pode interpretar fisicamente esse tipo de sistema. Comentando um pouquinho mais a respeito de controle ativo de vibração, né? Como eu disse, requer uma potência externa para operar, né? Então, não basta ser um elemento construtivo, tem que ter um sistema externo. Uma demonstração aqui é o que está demonstrado nesse sistema, né? Então, a gente vai utilizar, por exemplo, uma potência externa como um elemento eletromecânico, pode ser um elemento eletrofluídico, né? Pode ser eletromagnético, piezoelétrico, tá? Vai dependendo aí de vários aspectos, tá? Do tipo de sensor, processador, acionador, empregado aí no controle. Então, nós temos aqui um sistema ativo, né, para controle de vibrações. Aqui é o nosso equipamento, podemos assim dizer, né? Ele está acionado nessa base, né? Então, há um movimento de controle aí, né? Então, o que funciona, né? Vou tentar reformular
aí, né? Então, ele consiste, né, em manter uma distância L. Então, aqui nós temos uma referência L constante entre essa massa aqui e um determinado plano de referência. Então, nós temos uma referência, então tenta manter essa posição L constante, né? Para que mantenha essa posição L constante, vai ser necessário, né, que haja uma força, né, aqui uma força, um movimento de controle, né, toda vez que haja, né, uma força excitadora que visa variar essa distância. Então, se há uma fonte de excitação que visa mudar essa posição, vai haver uma força, um movimento de controle nessa base. Vai tentar aumentar ou diminuir essa base, ou seja, essa distância, né, vai captar esse deslocamento aí, vai ter um sinal, né, que vai ser processado aqui e vai haver uma atuação, né, que vai gerar uma força contrária que tende a estabilizar o sistema mantendo uma distância constante. Então é isso, ele visa controlar essa posição. Tá? Então existem várias formas de se fazer isso, vários equipamentos. Mas basicamente temos uma referência e ele tenta controlar a posição ali através de um movimento contrário, aplicando uma força, tá? Para manter essa estabilidade do componente. Nós temos outros componentes que são absorvedores de vibração, né? Nós temos os absorvedores dinâmicos, não amortecidos, que é o caso de A, né? Nós temos aqui a máquina, né? Ela está sendo apoiada sobre isoladores de vibração, foi o que a gente viu, né? Que visa impedir que haja transmissibilidade da vibração para a base, né? E aqui nós temos o absorvedor dinâmico, ele não amortecido, né? A gente não, na hora da modelagem a gente não vê, né, o componente. Isso aqui é o caso amortecido. Basicamente, né, quando nós temos uma máquina, um sistema, ele vai poder experimentar em algumas situações uma vibração excessiva, né? Sem sofrer ação de uma força, né? Que pode coincidir com a sua frequência natural, né? Então, ele vai sofrer uma vibração excessiva, mas, na verdade, essa vibração excessiva vai resultar de uma excitação quando ela está muito próxima da frequência natural, né? Não é 100, né? Na verdade, quando coincide ou fica próximo a essa vibração excessiva. Então, como que a gente controla a vibração da máquina ou do sistema, né? Como a gente reduz? Uma das estratégias é usar um neutralizador de vibração, que a gente chama ou absorvedor, né? Que ele pode ser dinâmico, amortecido, né? Ou não amortecido. Basicamente, ele é projetado de modo que as frequências naturais do sistema resultante, né, fiquem longe da frequência de excitação. Então, ele é acoplado aqui no equipamento e ele visa modificar, né, essa frequência natural do equipamento para que sempre se mantenha, né, longe da frequência de ressonância. Tá? Não vou detalhar muito o funcionamento desse tipo de componente, mas vocês podem ver alguns exemplos no livro do Hall. Ele traz alguns exemplos bem interessantes, para não ficar muito cansativo essa explicação. Tá? Mas, basicamente, ele modifica, né, a frequência natural do sistema de tal forma que, quando ele vai se aproximar daquela frequência natural, ele acaba, né, de certa forma, absorvendo dinamicamente a vibração, né, entre aspas, né? Ele modifica, basicamente, o comportamento do equipamento. Eu trouxe aqui alguns exercíciozinhos de revisão para a gente relembrar os conceitos da aula, para a gente já chegar, né, no final. Então, vamos ler o primeiro exercício, que ele fala sobre os controles, né, ativos de vibração. No caso, um controle ativo de vibração, ele é definido por um sistema,
né, que gera esforços contrários iguais a de uma vibração para que a mesma seja anulada, né? Então, é uma resposta contrária, aí, mantendo, né, uma posição de referência. Foi o que nós vimos. Dependendo dos tipos de elementos aplicados a um sistema de controle ativo, o mesmo pode ser denominado eletromecânico, eletrofluídico, né, eletromagnético, piezoelétrico ou fluídico. Quais são os elementos básicos? Eu citei bem no início da aula, ele é composto de um servomecanismo, né? E esses elementos que compõem, né, são sensores, processadores de sinal e acionador, né? Então, nós temos um sensor, um processador de sinal que vai fazer a comunicação com o acionador. Então, é composto basicamente desses três elementos básicos, né, que fisicamente pode ser mais de um componente que dá essa mesma função. A questão 2, para a gente fechar, ela fala sobre transmissibilidade, né? Então, nós temos uma máquina, né, estampadora de placas de aço, que deve ser isolada da fundação, porque a fundação gera forças de vibração muito grandes deve ser isolada da fundação, pois a máquina em si ela gera forças de vibração muito grandes para as outras máquinas, que causam desbalanceamento e manutenção frequente das mesmas. Então, está querendo proteger, né, a fundação para que evite a transmissão para as outras máquinas. Se a força harmônica causada pela máquina for Ft 300 seno de 27 vezes T, e a eficiência do isolador de 70%, qual seria a força transmitida para uma máquina localizada na... Então, Ft é a força transmitida, né? Então, a força de ômega T, tá? Onde F0 é a força de excitação, que varia, né, com a frequência e com o período. Que nesse caso, nosso F0 é 300, ômega é a frequência, né, e T é o período. Que nesse caso aqui é uma incógnita. Ele quer saber, né, qual que é a força, qual seria a força transmitida para uma máquina. Tá, na verdade, isso aqui não é a força transmitida, é a força harmônica causada pela máquina, tá? Que depende de uma força de excitação F0. Então, a força harmônica ela é uma função seno, né? A força transmitida Ft, ela depende, né, das seguintes variáveis, né? Dessa força F0 e do TR, que é a transmissibilidade, porque TR nada mais é que a força transmitida dividido pela força de excitação. Nós sabemos que a eficiência do isolador é de 70%. Então, o nosso R é igual a 70, ou 0,7. R pode ser visto como 1 menos TR. Então, para nós sabermos o TR, basta, né, subtrair 1 menos R, que vai dar 0,3. Então, nosso TR é 0,3. O nosso F0 é 300. Então, o que é a força transmitida? Então, a força transmitida vezes, né, a transmissibilidade, que no caso é 0,390 newtons. Então, essa é a... Esses são os exercícios que eu trouxe para vocês hoje, né? Eu deixo como sugestão fazer as questões de pré e pós-aula, dar uma relida no capítulo e utilize o livro do Hall para um aprimoramento, né, nos tipos de isoladores, uma revisãozinha, dá uma lida na literatura técnica sobre esses tipos de equipamento, entenda um pouco mais sobre as formas construtivas, né, e nos vemos na próxima semana. Alguma dúvida com relação ao conteúdo? Luciano, Pedro?
Professor, você estava me ouvindo? Eu tô sem microfone. Estou ouvindo. Não, tá tranquilo, eu consegui acompanhar a aula, sim. Então, Vou dar uma beleza. estudada. Tem que dar uma revisada aí nos assuntos anteriores e semana que vem a gente vai ter uma prática, tá? Online, tá? Então, assim, não perca. Bom, se não tem mais questionamentos, então desejo um bom final de semana para vocês, um bom descanso e nos vemos semana que vem.